Terceira temporada do Humanas que Viajam e Empreendem. Dessa vez um tema de muitos significados, conceitos e relacionado a muitas histórias, valores, com muitas mulheres que fazem coisas assim incríveis para você se inspirar para além das viagens. Como sempre, vocês sabem que aqui nesse podcast eu convido mulheres com as quais eu me conecto nessa jornada vivendo pelo mundo, vivendo. Cada entrevista, uma nova convidada para a gente viajar por lugares e ideias. Bom, Humanas que Viajam é um podcast, mas é também uma rede de apoio a mulheres que amam viagens, nômades, mochileiras, expatriadas. Ser mulher, se inspirar para a gente poder ocupar cada vez mais os nossos lugares de direito nesse mundo, os nossos lugares de palavra nesse mundo. E seja muito bem-vinda, ou seja muito bem-vindo também, porque também é um podcast aberto à escuta masculina, para que todo mundo esteja aí alinhado nas mesmas ideias. Para quem não me conhece, eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou mentora de negócios digitais, profissionais autônomos, sócia de uma agência de marketing digital, a Muna Marketing, e gestora de comunidades. Então, além do Humanas que Viajam, tem alguns grupos que eu administro, vamos dizer assim, que é o Nômades e Afetos, Lunáticas Orgasmeando, e faço parte de outras comunidades por aí também. E por que que eu me apresentei assim tão business? Porque o nosso papo dessa temporada está sendo meio assim, sobre negócios, ideias, realizações, trabalho e muito mais, beleza? Quem quiser viajar ainda mais profundo e conhecer outras facetas de Nath Barbosa, ouve lá ou assista a primeira e a segunda temporada. Aproveita e inscreve no canal, ou então segue aí pelo Spotify. E bom, vamos lá. Dessa vez eu trouxe mais um case de vida. Vou usar igual eu falei com o episódio da Luciana. Esse é um case de vida para vocês, entendeu? Com uma história e um projeto incrível. Então fica até o final do episódio, participa também, bota sua opinião nos comentários e vai atrás da gente se quiser conversar. Humanas que Viajam tem um grupo no WhatsApp também, só para mulheres, onde a gente se apoia nas viagens ou se inspira para aquelas que ainda não viajaram sozinhas ou nunca viajaram na vida. E sem mais delongas, deixa eu só fazer uma pequena descrição. Eu estou no meu cenário de sempre dessa temporada, pela primeira vez no Humanas que Viajam, eu gravei todos os episódios de um lugar só. Um fundo branco com uma cortina, um cacto verde, o microfonezinho que foi fruto da campanha que a gente fez de arrecadação para o projeto. Muito obrigada a quem contribuiu, foi muito massa e eu paguei até prenda, para quem não viu isso aí. Tô com uma blusa cinza escura, sou mulher, cabelo preto, liso, longo. A minha convidada tá no fundo de casa também, parede branca, uma blusa de frio meio bordô, uma blusa de por baixo amarela, é mulher, cabelo cacheado, um piercingzinho também no nariz igual eu, um colarzinho, um sorrisão e bora, vem Bruna, se apresente, mulher. Bom, muito obrigada pelo convite maravilhoso estar aqui, maravilhoso estar envolvida com tudo que esse projeto e que você significa para esse projeto. Eu sou Bruna do Prado, sou percussionista, batuqueira aí há mais de 20 anos e nos últimos anos eu venho pesquisando principalmente a relação entre as mulheres e o tambor de uma forma histórica, ancestral, pesquisando aí essa relação africana, né, das mulheres e os tambores iorubano, de África, de Kemet, Antigo Egito, e trazendo, o principal foco do meu trabalho é trazer liberdade do ritmo das mulheres através da neurociência do ritmo, né, e da ancestralidade africana. Esse é o meu trabalho. Essa sou eu, Nu! fundo muito com o meu trabalho. Nu! Viu? Você já tá acostumado, né? Pra quem já acompanha Manos que Viajam há muito tempo, já sabe. Normal. Normal. Só mulher cabulosa. Tipo assim. Desculpa aí. É isso que eu encontro pelo caminho, tá? Então vamos lá. Me conta mais sobre esse projeto. Existem alguma história de viagem relacionada a esse projeto com o tambor? Eu acho que a principal história desse projeto é sobre viagem. Assim. Eu sou de São Paulo,
Vivi a maior grande parte da minha vida lá, estudando percussão desde muito novinha. E aí eu fui indo para a ancestralidade feminina, que é a ancestralidade do próprio tambor, em sua origem, são as mulheres, né, que inventaram, executaram, produziram, enfim, esse assunto é vasto. E há uma grande conexão com a natureza em sua origem, nessas construções, nessa história. Ritmos, né, de celebração da terra, de colheita, enfim, né, celebração de ritos de passagem, mas muito vinculado com a própria ciclicidade da terra. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto muito de procurar coerência em tudo, meio obcecada por coerência. Então, para mim, não tinha muito sentido falar, que eu já trabalhava com isso, com mulheres, falar dos ritmos, né, da simplicidade da terra, ali em São Paulo, né, completamente imersa, assim, na Babilônia, né? E aí eu fui sentindo muita vontade, muito desejo de ir para mais perto da natureza, de me conectar profundamente na natureza, para sentir esses ritos de passagem no próprio corpo, para poder ser foco de pesquisa mesmo, né? E aí eu nunca sabia como, não tinha coragem também. E aí, quando bateu a pandemia louca em casa, assim, eu falei, cara, já que é para ficar louca sofrendo aqui, porque eu sou artista, então não tinha mais como trabalhar, né, na rua, no teatro, de forma alguma assim. Estava sendo uma loucura mesmo, financeiramente Nossa. tudo. Daí eu, já que é para sofrer, vamos sofrer no mato. Acho que chegou o momento de ir pro mato. Daí eu tinha um companheiro na época, a gente só falou, vambora, vambora. E aí eu fiquei muito em dúvida de onde, né? Onde eu vou começar a fazer essa pesquisa corporificada e técnica, instrumental, etc., né? Artística. E aí eu sonhei com uma amiga minha dançando num cerrado, assim. E aí no sonho eu Nossa. perguntava para ela, amiga, onde você tá? E ela falava assim, eu tô aqui em São Jorge, Chapada dos Veadeiros. Aí eu acordei, Claramente. claramente Nu! falou, Que incrível. aham. E aí eu fui olhar na internet, eu não via há muito tempo, era uma amiga que a gente não estava mais em contato próximo, assim. E ela realmente estava lá na Chapada, falei com ela, conversei, e ela falou, vem, vem. Nossa, tô arrepiadaça. Não, foi muito doido mesmo isso. E aí, beleza, mas na hora, assim, né, sem dinheiro, sem nada e tal, quando eu realmente consegui me organizar para ir, que eu vendi alguns instrumentos, enfim, eu fui embora, eu mudei de vida. Então, vendi alguns instrumentos, organizei umas coisas. Um mês depois desse sonho, peguei o ônibus da Buser e fui embora de Malicuia com a ideia de não mais voltar para morar. E desde então é isso. Desde 2020, final de 2020, eu saí da minha terra e não voltei mais. E lá No... é isso. Nossa, coincidiu com a mesma época que eu saí também, 2020, dezembro de 2020, e eu passei justamente por São Paulo, porque era a conexão que eu ia fazer do voo que eu consegui mais barato para Bahia. Fiquei um tempo em São Paulo também. Olha, Mas desde então eu também tô soltinha. Que legal! Ou eu fiquei muito curiosa, assim, eu imagino que você já deve ter me explicado, mas eu acho que vale muito a pena você trazer para ficar registrado no podcast a história dessa origem feminina do tambor e da percussão, que muitas vezes é muito associada com só o homem pode tocar, né? Uma coisa mais do masculino. não, Deixa também esse legado aí. não, eu adoro. Se deixar, vai 7 horas aqui. Mas, enfim, eu sou percussionista acadêmica, né, de conservatório, sou bacharel em percussão e sempre estudei história da música, teoria, etc e tal, num contexto com outros percussionistas e sempre muitos homens, muito mais homens que eu, né? Tanto na grade dos professores, a maioria sempre, sempre homens, assim. E aí, no meu primeiro ano de bacharelado, eu vi um moço que estudava comigo, ele já era o último ano, eu era o primeiro. Ele fez o recital de formatura dele sobre, dentro da academia, que se pressupõe que é música erudita, né? Ele fez um recital sobre música brasileira popular dentro da academia. A pesquisa dele era sobre isso, a percussão popular, e trouxe para a academia. Escreveu texto científico, etc. Ah, que doido. Que maneiro, né? Ele fez uma coisa muito dele.
o que não é muito comum, a gente sempre faz mais do mesmo, né, dentro da academia, né, vai reproduzindo muita coisa. Daí eu comecei a ver esse cara com essa pesquisa e olhei ao meu redor, só tinha eu e outra mulher no curso, de 16 pessoas, assim, de 16 percussionistas. Daí eu falei, cara, e se eu pesquisar a história da mulher e do tambor, né? E aí fui por essa premissa que eu encontrei a própria origem do tambor, né? O tambor, Uau. há mais de 5.000 anos antes da Era Comum, que aqui a gente é descolonizado, a gente fala antes da Era Comum. Os primeiros tambores de que se tem registro são esses tambores aqui, ó, desse tipo. Parece uma lua gigante, né? Uhum. E a estrutura é um arozinho e uma pele, muito maior do que a estrutura. E esse tipo de tambor aqui a gente chama em inglês de frame drum, que são os tambores originários, e eu gosto de traduzir para tambores de aros. E aí, se você parar para pensar, toda cultura tem o seu tambor de aro, né? O tambor xamânico é um tipo, né? Nossa própria cultura, o pandeiro brasileiro. Daí no Oriente Médio tem um monte, né? Tem vários. Vem de a Dulce, que é o português, que é quadrado, enfim, Uhum. várias culturas Ó. ancestrais têm o seu tambor de aro, que deram origem aos outros tambores. Daí, em templos antigos, cavernas, tem figuras, desenhos, estatuetas que foram achadas de mais de 5.000 anos antes da Era Comum, de mulheres tocando esses instrumentos. Não tem, nesse tempo, imagem de homens tocando esses. Olha. Em próprios templos egípcios falam muito dessa relação das mulheres, né, com seus tambores a partir dos hieróglifos, né? E essas mulheres, os primeiros ritmos que elas começaram a fazer eram reprodução dos seus corações, ouviam o coração e tocavam nesses tambores, os corações dos bebês que elas estavam grávidas deles, elas reproduziam Oh. esses tambores, e os sons da natureza ao redor. E aí foi crescendo, né, essa conexão e tendo ritmos assim de sazonalidade, de plantio, ritmo para a terra ficar nutrida, ritmo para agradecer pelo que a terra gerou e germinou, etc. Uhum. Ritmo para poder trabalhar a terra, né? Ritmos de trabalho, etc., que é uma coisa que é mais conhecida e tal. Mas é isso, só um adendo. Essa data é o que a gente tem de material, né? O tambor, ele é um instrumento orgânico, feito de madeira e de pele de animal. Então, com certeza, várias teorias especulam que tem muito mais que antes disso. Um instrumento que é mais antigo que se tem fato, né, um negócio que prova materialmente, é uma flauta que tem 45.000 anos antes da Era Comum. Nu. E é muito provável que esses teóricos, né, etnomusicólogos, Uhum. que existiam tambores que acompanhavam essas flautas e tal. Só que a flauta era de osso. O osso, né, como a gente sabe, não se deteriora, ele fica aí. Mas madeira e pele, sim. Então não tem como Uhum. provar com o material, mas especula-se que é muito anterior a isso, mas como é orgânico, não tem vestígio, né? É isso. Uau! Beleza, então você conseguiu entrar em contato com toda essa história, fez a sua pesquisa, publicou, né, e tal. E a conexão de Veadeiros até agora, como é que foi, assim? O que que é esse projeto, né? Sei lá, o que que esse projeto se tornou, o que que ele vai se tornar? Como é que tá o momento mais atual, assim, disso tudo? Eu acho que a Chapada ela trouxe bastante consistência para essa pesquisa de ritos de passagem, mesmo de passagem dos tempos, porque eu fui para lá e fiquei um ano inteiro no Moinho, que é um povoado quilombola que tem lá, aonde não tem nada assim, tipo, não tem supermercado, não tem farmácia, é um povoado, né? Então a única coisa que tínhamos era a comunidade e a natureza, né? Então passei lá o tempo da chuva, imersa em casa, com enchentes ao lado, não podendo sair. Passei lá o tempo da seca extrema, enfim, resumindo, da super chuva até a super seca, sentindo isso, né, no meu corpo, nas minhas práticas, nos meus estudos. Então, eu acho que esse lugar firmou muito esse lugar
da sacerdotisa mesmo do tambor, sentindo ali a Uhum. conexão do tempo com o instrumento, com a pesquisa em si. E aí depois, né, lá começou a vir os chamados de viagens, né? Pessoas viajeiras passavam muito por lá. Então, do nada, estava num carro indo para Bahia, né? Várias coisas malucas acontecendo. Então, o desejo de ir caminhando pelas terras para conhecer as culturas dos tambores nativos, né? Então, dei uma viajada, sim. Agora eu viajei de novo para outra terra, num lugar mais fixo, que agora é no Rio de Janeiro, aonde eu estou querendo aprofundar na ritualística dos tambores pelo lado, né, dos terreiros, para estudar a parte feminina das iabás e os tambores dos terreiros daqui do Rio de Janeiro, que é muito forte essa cultura aqui Forte. das pessoas negras, da cultura, né, candomblé, e também o samba de macumba, o samba de macumba em si, né, onde você vai para o samba, sempre tem a parte ali que é a macumba pura, né? Qualquer samba de esquina que você vai, muita qualidade e muita cultura, muita verdade, é muito maravilhoso, né? Nessas rodas, a pessoa falando ali, Madureira, e sendo de Madureira, Nossa, sim. muito forte. Então, De arrepiar. então agora eu estou aqui, pretendo ficar alguns anos mesmo, porque assim, eu gosto de viajar, mas eu gosto de estar viajando num lugar por bastante tempo e daqui eu vou Uhum. fazendo umas pontes. Mas para essa pesquisa eu gosto de ter tempo, até porque pesquisa sobre raiz é preciso criar um certo laço com a comunidade, não só preciso como eu quero, eu gosto, né? Para poder. Cultura de raiz, é sobre estabilidade, é sobre encontro, é sobre presença e tal. Então, eu acho que é uma maneira mais coerente de estar em contato com esse tipo de cultura que eu estou buscando agora. E é isso, né? Você perguntou para onde que está indo? Está indo para esse lugar de bastante ancestralidade, mas na corporificação mesmo, levar esse corpo para sentir esse pulso, para sentir essa batida. E enquanto eu estou aproveitando também que eu saí do mata, onde fiquei 4 anos, eu estou agora na cidade de novo, procurando lugar para fazer mestrado, procurando parcerias, né, para poder escrever e focando bastante na parte científica mesmo do ritmo, na neurociência. É isso para esse lugar que está indo o trabalho. Nossa, chique demais. E assim, dá pra ver que você tem propriedade pra falar com não só propriedade, como profundidade, né? Eu admiro muito pessoas que estudam as coisas assim na raiz mesmo, assim, vão até o fundo. Porque vale a pena, Mulher, vale a pena. hoje em dia, ainda mais nas eras atuais que a gente tem de tudo tão superficial, informação mal contada, né? É tão legal me conectar com pessoas que gostam de conversas profundas, de estudos profundos, de pesquisas, ainda mais em tempos como os de hoje, que ninguém quer aprofundar em nada, ninguém quer aprofundar nas relações, ninguém quer aprofundar nas informações, ninguém quer ler textão, ninguém quer escrever textão. Eu acho muito bonito trazer essas histórias. Então, assim, né, eu já conhecia o seu trabalho, sim, já participei de uma roda de tambor virtual, né? Eu admiro muito, queria também deixar claro que admiro muito o seu projeto, a sua vida, o seu ser, e fico muito feliz de trazer a sua história para que outras manas conheçam também. É muita alegria, é para isso que Manas que Viajam existe, está aqui. E aí eu queria, né, te perguntar, assim, que é esses movimentos todos de coragem, de inspiração, de meter a cara, de estudar, de fazer, nananã. O que você tem então para dizer aí para as manas que viajam e empreendem, né, que é o tema da nossa temporada? Ó, o que eu tenho para dizer é que tudo aquilo que a gente quer criar, o mundo está esperando. Essa é uma frase, né, de duas manas que criaram um método aí chamado planejamento selvagem que eu levo assim para minha vida. Tá aqui na Tô minha frase. ligada. Aquilo que você quer criar é exatamente o que o mundo quer agora. Então, é, a gente vai ter medo, vai ter um monte de gente falando coisas contrárias o tempo todo. Se você acerta, se você erra, você fazendo o que você querendo, você fazendo o que você não quer. Então, você falou isso da profundidade, né? Uma coisa que eu levo comigo desde muito novinha eu tenho a vida para eu gastar, né? Eu tenho essa vida que alguém, né, o universo, sei lá, me deu aí
para eu aproveitar. E com o que vale a pena eu gastar essa vida, sabe? Eu vivendo o meu propósito, os meus sonhos, o que eu acredito, as minhas verdades, ou usando o meu maior bem, que é o tempo, a serviço dos outros, né? Para agradar os outros, para enriquecer os outros, enfim, né? Então, falando de empreendimento, é lógico que é desafiador, é lógico que vai ter que estudar, é lógico que vai bater a cara, e vai levantar, e vai cair, vai levantar, mas tem ajuda também, né? Tem apoios, vai atrás, né, das irmãs que já te inspiram, pede dicas, vai sem vergonha, se cansou, descansa, levanta, Uhum. se permite chorar, se permite sentir tudo que do processo, né? Mas o mundo precisa que você crie o que você tem para criar. O mundo precisa que você brilhe, que você faça o que tem que ser feito. Não é só por você, está todo mundo esperando, sabe? A comunidade está esperando por isso, sabe? Então vai, se joga, pede ajuda, respire e vai. Eu acho que é isso. No, que mensagem mais linda, meu Deus! Sensacional, sensacional! Ai, mulher, tô muito feliz. Eu queria também agora te pedir para deixar seus contatos. Eu não sei se existe uma página, um Instagram, algo. Evolucione os seus tempos com o Bruno do Prado, venha, liberte. Me procura no Instagram, a Bruna do Prado, simples assim, a Bruna do Prado. Daí lá, né, tem os links que tem a comunidade que é gratuita, que você pode entrar se você está atrás de autoconhecimento cíclico, conhecer o seu ritmo interno, o seu ritmo menstrual e apoiar a sua saúde emocional através dos tambores. Tem encontros mensais gratuitos, a gente chora as pitangas ali sobre os nossos ritmos. Então venha, mas primeiro contato aí, a Bruna do Prado. Vou estar lá, eu lá, com o tamborzão, assim, Chique. Uhum. que achei. Maravilhosa. É isso, mulher. Muito feliz com a sua participação. Queria, né, fazer esse agradecimento final. Muito obrigada de verdade. Foi sensacional. Eu que te agradeço por ter tido essa coragem de criar isso, né? Essa junção, esse lugar, esse espaço para nós, mulheres que viajamos e empreendemos, nos encontrarmos. Muito, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua pessoa, pelos seus projetos, pela sua luz. Olha como ela é dourada, gente. Espero que vocês tenham. Ah, Obrigada, amiga. Muito bom, muito adorei. Um beijo. Muito obrigada. obrigada. Axé!